Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na lição 2 do livro 2, vamos ao número 6 do nosso material didático. Vamos agora falar sobre a retomada da Igreja Fiel. Estamos na página 47 do livro. O comentário do nosso livro diz: quando Constantino adotou o cristianismo como religião oficial, ele não procurou os bispos e pastores que viveram nas catacumbas durante a perseguição. Ele procurou os bispos traditores, que haviam negado a fé. Eles serão os organizadores do catolicismo com Constantino. A Igreja das Catacumbas será perseguida por Constantino devido ao confronto com os seus amigos traditores, principalmente Eusébio de Cesareia. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Eusébio de Cesareia, ele no seu livro História da Igreja, ele nega que Jesus Cristo algum dia voltaria para implantar um reino aqui na Terra, que nós chamamos do milênio, né? Eusébio de Cesareia disse que ele e Constantino que já estavam implantando o reino de Deus aqui na Terra. Ou seja, foi uma das muitas heresias que surgiram com esses bispos traditores, ok? Então, Donato mesmo, ele vai confrontar com Constantino e será exilado, será proibido de pregar o Evangelho. Eu não tenho dúvida em me identificar com Donato e não me identificar com Constantino e com as doutrinas que Eusébio de Cesareia e outros pregavam. E nesse período aqui, já há relatos que eles haviam adotado esse incenso, do culto de Júpiter, que o padre usa até hoje. Onde que você acha que o padre inspirou para usar esse incenso? Será que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro utilizavam? É claro que não. Isso daí a história relata. Foram os bispos traditores que durante a perseguição usavam incenso, porque fazia parte do culto de Júpiter, ele era símbolo do diálogo com Júpiter, então eles tinham que usar esse incenso e depois continuaram usando na Igreja Católica. Ok? O comentário prossegue. A perseguição anterior a Constantino ocorreu em todo o Império. Infelizmente, surgiram traditores em todo o Império. Essa retomada da Igreja Fiel após a perseguição certamente foi muito difícil pelo estado de pobreza que eles viviam. Mas pense na dificuldade das igrejas que tinham como pastores homens ricos de presentes do imperador, tendo suas igrejas reconstruídas, mas com a marca de ter servido na mesa do demônio, como disse o apóstolo Paulo. Então, você viver 10 anos fugindo em catacumbas, perdendo seus bens, quando você voltava à vida, vamos considerar, você seria uma pessoa que iria começar a mendigar, tentar ajuda de alguém para você conseguir um trabalho, para você retomar a sua vida. Então tinha um grupo de cristãos que eles estavam numa pobreza tremenda, uma pobreza extrema. E tinha um grupo que concordava com Constantino. Esse grupo, eles recebiam presente, riqueza. Essa igreja, ela vai acabar se tornando mais rica que o Império Romano. E pior, porque essa igreja que nós vemos agora, ela combina muito com o que o Apocalipse chama de Babilônia apocalíptica. Por quê? Porque no Apocalipse, depois vocês vão ter aula sobre o Apocalipse, alguns já tiveram, mas no Apocalipse nós vemos claramente o anjo dizer para João que essa Babilônia apocalíptica, ela esteve assentada sobre 5 reinos, o anjo fala para João. E o 6º agora existe, ou seja, o reino 6º, quem é? É o Império Romano. Então, o anjo está dizendo o seguinte: essa religião está assentada sobre o Império Romano, essa religião esteve assentada sobre o Império Egípcio, sobre o Império Assírio, sobre o Império Babilônio, sobre o Império Medo-Persa e sobre o Império Grego, ou seja, 5 impérios anteriores, que a história confirma. 5 impérios anteriores. Essa religião esteve assentada sobre 5 impérios, diz que estava assentado sobre o 6º, que é o reino romano, e diz ainda que ela estará assentada sobre o 7º reino, que é o reino do anticristo.
Então, essa religião que está sendo organizada por Constantino e por esses bispos traditores, na verdade, o que está acontecendo? Aquela religião que governava o Império Romano, ela vai ser organizada na Igreja Católica. Até o dia 25 de dezembro, que a gente sempre fala, Jesus Cristo, nós não sabemos quando ele nasceu, e essa data, 25 de dezembro, nós utilizamos como um momento de evangelização, mas a história comprova. A Igreja Católica adotou essa data para adaptar culto pagão, porque o dia 25 de dezembro era o dia do culto ao Sol Invicto. Era o dia também do que eles falavam do nascimento de Tamuz. Então a Igreja Católica adotou. Você encontra imagens até de Semíramis, né, com seu filho Tamuz amamentando, também no Egito, era a mesma divindade, só que com outro nome, né, era Ísis, não me lembro bem agora, também amamentando, Ísis e Horus, né, seu filho Horus, o filho de Osíris. Então, esse culto havia em todo o mundo antigo, chamada Deusa Mãe. Você encontra exatamente a Maria amamentando Jesus na mesma posição que essas divindades que nasceram lá em Babel faziam. Então, não existe dúvida que ela foi a reunião daquela religião babilônica, a religião de Babel, que dominava Roma. A história comprova, Flávio Joséfo diz que era a religião de Babel que dominava Roma. Sem sombra de dúvida, aquela religião ela foi organizada na Igreja Católica. A história comprova isso. As diversas divindades, até a sede da Igreja Católica, ela foi dedicada a uma divindade. Vaticanos era uma divindade no Império Romano, que ela era responsável, na crença deles, pelo vaticínio, pela capacidade da criança falar. Essa divindade era chamada então de Vaticanos. A sede da Igreja Católica até hoje é chamada exatamente o Vaticano. Será que isso é só coincidência? É claro que não. Essa instituição, sem sombra de dúvida, ela é a Babilônia apocalíptica. O que nós vemos aqui que ela vai fazer com os cristãos na história mostra que ela não é uma instituição normal. A perseguição que vai ocorrer a partir de agora com a Igreja Católica é uma perseguição muito, muito pior do que o Império Romano. Porque o Império Romano tinha imperadores que eles, vamos dizer, ficavam até questionando por que nós temos que perseguir esse povo. Mas aí os sacerdotes falavam, olha, eles dizem que os nossos deuses não existem. Se os nossos deuses se aborrecerem, eles não respondem mais, e como é que nós ficamos? Como é que nós vamos vencer a guerra? Lembre-se que são os deuses que predestinam a guerra, que ordenam a vitória. Aí os tinha imperadores que perseguiam, mesmo por imposição dos argumentos dos sacerdotes, ok? Tinham imperadores que cessavam a perseguição. Mas agora, a partir da Igreja Católica, o que nós vamos ver é uma perseguição ininterrupta. Vai ser feito leis que vai durar, nós podemos dizer, até o ano de 1800. Quando ali em 1790, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, foram os primeiros países no mundo a colocar uma lei: ninguém poderá ser molestado por sua fé. Só em 1800 que vai terminar essa perseguição da Igreja Católica. As igrejas protestantes, nós veremos que elas infelizmente vão se juntar à Igreja Católica para perseguir as igrejas anabatistas. Então esse período que virá agora será um período sem interrupção. Não vai ter um papa ou um imperador junto com o papa que vai falar: vamos deixar os anabatistas em paz. Não, a perseguição vai ser ininterrupta, tanto que vai ser um dos períodos que nós mais teremos dificuldade para encontrar fatos dessas igrejas, ok? Essas igrejas que não concordavam com Roma.